Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. E esse vídeo é para você, para os meus 17 inscritos desse canal. E é para eles que eu vou mandar esse vídeo. E para os outros que quiserem se inscrever nesse canal, que não tem uma finalidade de querer fazer um vídeo para simplesmente te agradar. Na verdade, esse canal tem uma finalidade mais para eu poder me expressar diante de você. Agora, se você vai se agradar, eu fico muito feliz se você se agradar, tá bom? Mas eu não tenho uma finalidade marqueteira ou alguma coisa do tipo. Esse canal simplesmente é um, é um veículo por meio do qual eu expresso ou eu vou passar a expressar as minhas ideias para você. Na verdade, você será o meu ouvinte. E isso vai ser uma espécie de um hobby, né? Eu espero que você goste. É o que eu falo, eu não vou fazer algum vídeo pensando simplesmente somente no teu gosto, mas pensando nos assuntos que eu vou ter vontade de postar, basicamente, né? Então essa é a finalidade, né? E se você gostar, eu fico muito feliz. Se não gostar, paciência, né? É um canal pessoal, tá bom? Então, o vídeo de hoje é Feliz 2023. Né? E eu achei muito interessante essa ideia que passou na minha mente, porque assim, por que eu desejo a você Feliz 2023? Em primeiro lugar, porque eu quis chamar um pouco a atenção, né? No sentido de que nós estamos em março de 2022, veja bem, março de 2022. E muitas pessoas, a gente ouve, né? As pessoas elas falando sempre em dezembro, final de dezembro ou começo de janeiro, as pessoas fazendo planos, fazendo promessas, muitas pessoas, né? Ah, porque o ano vai ser assim, porque o ano vai ser assado. E na verdade chega o período de março, por exemplo, que é o período de agora, e aí acontece algumas coisas, alguns imprevistos, algumas dificuldades, e aí as pessoas acabam abandonando seus projetos. É claro que podem acontecer alguns imprevistos no meio do caminho, né? Como pode acontecer com qualquer pessoa, né? Por exemplo, alguma tragédia familiar, alguma coisa que realmente vá abalar as estruturas emocionais e psicológicas da pessoa. Isso pode acontecer com qualquer um. Portanto, aqui a minha intenção não é ser uma pessoa petulante, não é ser uma pessoa que vai ser julgado, vai julgar e tudo mais, e a intenção não é desconsiderar que as pessoas têm dificuldades para seguir os seus planos e os seus objetivos. Até porque eu acredito que todas as pessoas em maior ou menor escala têm dificuldade de seguir um determinado objetivo, um determinado propósito. Seja ele qual for, um objetivo de ter uma alimentação melhor, de ter uma saúde melhor, o objetivo de dar continuidade a um tipo de estudo, para estudar inglês, ou desenvolver, ou começar um hobby, alguma coisa do tipo. As pessoas, elas têm, via de regra, né, elas têm essa dificuldade com esse tipo de questão. Então, feliz 2023. E aí, nesse sentido, eu falo que encare essa semana como se fosse aquela semana em que você reflete a respeito de tudo que aconteceu no ano que se passou. Então, por exemplo, eu penso que é interessante que a gente encare o nosso mês, a nossa semana, como se nós estivéssemos verdadeiramente em janeiro, por exemplo, no mês de janeiro e assim, logo após a virada do ano. Porque daí a gente está com todo aquele gás, com todo aquele ânimo, com toda aquela, via de regra, toda aquela motivação, ou deveríamos estar, mas com toda aquela motivação para os planos que nós temos, né? Para os sonhos e tudo mais. Inclusive para a questão da idealização, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente poder perdoar mais, enfim, com toda aquela pegada e aquela energia que é tão conhecida para o final de ano e que é tão conhecida no final e começo de ano. Então, por exemplo, nós ouvimos as felicitações
que você tenha um feliz ano novo. Isso não tem nada de ruim. Que você tenha um feliz ano novo, que você tenha um ano próspero e tudo mais. Mas eu acredito, e agora é uma opinião pessoal, eu acredito que somente um período do ano, que comporte algo, no máximo 2 semanas para você refletir a respeito do que se passou é muito pouco, porque o ano ele não tem um mês em que você tem que refletir sobre tudo que se passou. E aí, qual que é a minha crítica? Você vai esperar viver um ano todo sem você refletir a respeito do que se passou, então eu vou viver 12 meses, e aí depois dos 12 meses eu vou refletir a respeito do que eu vivi? Eu acho que isso é um pouco complicado, acaba ficando atrasado, acaba ficando uma coisa um pouco defasada. Não seria mais interessante refletir e fazer esse balanço, se possível semanalmente, a respeito do que se passou, a respeito das atitudes que eu tive, ou das atitudes que você teve, né? Penso eu que talvez semanalmente seja uma coisa talvez um pouco exagerada, mas acredito que seja interessante a gente pensar numa releitura, inclusive mensal, a respeito do que se passou. E basta a gente observar, fazer uma analogia com relação à questão, por exemplo, do salário. Nós encaramos o salário, aqueles que são seletistas ou aqueles que recebem mensalmente mesmo. Muitas vezes se observa os vencimentos sob o aspecto mensal, em termos mensais. Existem outros países, por exemplo, que os ganhos eles são observados numa dimensão semanal, por exemplo. Os ganhos semanais. Aqui no Brasil é muito com quem é seletista, é empregado, ou trabalha com uma empresa, ou na iniciativa pública, é uma questão mais mensal. E eu acredito também que para a questão da definição dos nossos objetivos, ou para a questão da nossa releitura de vida, ou da nossa leitura de vida, fazer a revisão daquilo que a gente fez, do que está errado e tudo mais, eu acho que uma releitura anual, ela é muito... ela é fundamental, mas eu acho que ela é insuficiente. Porque eu acredito que ela é importante sim, que essa releitura anual ela deve ser feita, tá? Mas ela deve ser feita de uma maneira lenta. Desculpa, ela deve ser feita de uma maneira mais profunda, em que você chega e você resgata valores. Existe um aspecto mais introspectivo nessa leitura mais profunda, nessa releitura mais profunda, e penso eu que uma data bem interessante é a data de final de ano para quem está num período que está de férias e tudo mais. Talvez para outras pessoas essa releitura vai ser num período que ela está de férias, e pode ser no mês de março, no mês de abril e tudo mais. Eu estou falando mais a nível do que acontece com a maioria das pessoas, tá? Com relação ao final do ano. Agora, assim, eu digo que ela é insuficiente porque, como eu falei, é interessante que haja essa releitura, e essa releitura que ela venha a ser mensal, talvez não no mesmo nível de profundidade daquela releitura, daquela reflexão anual no final de ano, mas ela pode ser uma releitura bimestral, uma releitura mensal, em que você analisa e fala, opa, peraí, será que eu devo continuar aqui? Ou o que será que eu vou implementar aqui? Ou o que será que eu não vou implementar? Veja bem, na teoria tudo são flores, realmente tudo são flores, mas isso não significa que é fácil, né, a gente fazer essa releitura e a gente conseguir botar em prática. Mas eu acredito que esta própria releitura, esta própria reflexão, quer seja ela mensal ou
ou bimestral, ou até mesmo aquela reflexão anual, né, que a gente para e analisa o que a gente errou, o que a gente não errou, o que a gente precisa, qual é o nosso objetivo de vida, qual é o nosso propósito de vida, como que vai ser o nosso ano, enfim, coisas do tipo. Eu acredito que eu perdi o meu fio da meada aqui. É um canal pessoal, como eu disse. Não vai ter corte nesse vídeo, tá? Então eu me sinto com a liberdade de até perder o fio da meada, tá bom? Mas o objetivo desse vídeo é esse. Para que a gente não perca aquele senso de final de ano, mesmo no meio do ano. Por isso que eu digo para você, encare, não querendo ser o dono da verdade, né? Mas eu vou falar com essa conjugação no imperativo, tá? Encare o ano, encare o ano todo como se ele fosse o ano novo, como se o ano tivesse acabado de começar, como se você tivesse realmente todo o gás. E uma coisa que eu gosto de pensar é que, por exemplo, faltam 10 dias para o ano terminar. Eu penso, pô, o ano não terminou. Faltam 3 dias para o ano terminar. O ano não terminou. Então eu gosto muito de procurar aproveitar muito meu tempo nos últimos dias do ano e tudo mais, tendo realmente aquela sensação, não, eu ainda posso produzir muita coisa neste ano porque ele não terminou. Eu não vou me dar ao luxo de relaxar simplesmente sob o argumento de que o ano terminou. E eu também não vou me dar o luxo de relaxar simplesmente pelo fato de que eu tenho o ano todo pela frente, no caso mais 9 meses, né? Então, ter vamos falar assim, esse espírito de final de ano ao longo de todo o ano é uma coisa interessante. Por isso, eu usei esse jogo, né? Feliz 2023 para você. E aproveite bem o ano de 2022. Um abraço.